Boa noite, boa noite, boa noite. Neste vídeo, a reflexão que eu vou dar para você nesta noite, para que você tenha a paz de espírito no seu coração, eu venho falar acerca da paciência. Não deixe que nada tire a sua paciência. Não deixe que nada tire o seu humor. Não deixe que nada tire a sua essência de quem você é. Tem coisas que nós temos vivido, que você tem vivido, que o inimigo tem influenciado para que você perca a sua paciência, para que você perca a sua tranquilidade, para que você perca verdadeiramente o seu equilíbrio emocional, espiritual, para que você saia da presença de Deus, saia do seu controle. Muitas vezes o inimigo tem colocado pessoas para tentar te desequilibrar, para tentar fazer com que você saia daquilo que você foi projetado. Sei que tem muitas coisas que estão em evidência na sua vida, cercando, para que você não continue, viver a essência de Deus na sua vida, que você viva verdadeiramente aquilo que o Senhor tem plantado no seu coração. Então não deixe que ninguém tire a sua alegria. Não deixe que nada arranque a sua alegria, a sua paz, a sua tranquilidade, a sua paciência. Não deixe, porque o caminho que Deus tem para você, é o que eu quero lhe dizer nesta noite, é um caminho de muita alegria, é um caminho de essência, é um caminho pela qual você vai se derramar na presença de Deus e você vai ser tão grato por Deus em todas as coisas que Ele tem colocado no seu coração. Por isso que Ele está te chamando para mais perto. Você sente que Deus tem te chamado para mais perto? Observe como é que está a sua história. Observe como você tem lido a palavra e muitas coisas estão clareando para você. Observe como Deus tem se aproximado tão forte de você, te mostrando coisas que você antes não via, outras que você não entendia, outras que você não tinha sensibilidade e de repente passou a ter tanta sensibilidade, passou tanto desejo de estar com Deus, de voltar para Deus, de estar curioso mais da palavra de Deus. Aí eu te pergunto, quem fez estas coisas? Quem programou e projetou estas coisas? Foi você? Foi o homem? Foi seu pastor? Foi seus parentes? Foi alguém de sua família? Não, foi Ele. Foi o nosso Deus, este Deus Todo-Poderoso, que te encontrou, te viu, te assistiu ao longo destes anos, permitiu você viver tantas coisas contrárias, mas Ele estava lá, Ele estava te observando, Ele estava te olhando, Ele estava te assistindo. Muitas vezes Ele te livrou, você não viu. Muitas vezes Ele fechou a armadilha que o inimigo tinha preparado para você, mas você não teve conhecimento. Mas Ele fez isso porque Ele tinha um projeto para você, Ele tinha um plano naquele momento e Ele te livrou e Ele fez tantas coisas sucumbir da mão do inimigo. Ele tem tirado pessoas do seu meio, Ele tem tirado até coisas, preste bastante atenção, Ele tem tirado até coisas da sua vida, do seu meio, da sua casa, do seu trabalho, que coisas que estavam incomodando o próprio Deus e Ele tem tirado. E você tem se incomodado. Você tem se incomodado com detalhes de coisas que tem na sua casa, que tem no seu trabalho, que você às vezes vive, mas às vezes não tinha percebido que aquilo ali afastava a presença de Deus e Deus não gostava, mas aí você foi sendo tocado aos poucos, sendo tocado a cada momento da sua vida, mas você não percebeu e talvez você não tinha percebido que isso era Deus. Isso era o poder de Deus te acompanhando aonde quer que você vá. Lembra quantas vezes você tem viajado, você tem ido até para o seu trabalho. Uns viajam por trabalho, outros viajam por lazer. E quantos livramentos no seu trabalho, no seu lazer, Ele te fez. Quantas coisas Ele não permitiu acontecer com você naquele momento, porque você tinha um projeto com Deus.
Havia uma escolha, uma eleição, havia um propósito muito mais profundo pela qual você não tinha conhecimento, mas Deus sabia e Ele tinha projetado tudo ao seu redor. Todo o seu redor, todo o seu contexto, tudo estava nas mãos de Deus, Ele preparando, Ele livrando, Ele cuidando, Ele fazendo coisas grandiosas. Por isso que eu quero lhe dizer neste vídeo de hoje, que eu vou orar por você como forma de gratidão, porque Deus não permitiu que muitas coisas acontecessem com você, porque Ele tem um plano para você. Eu sei que eu estou falando contigo, eu sei que você está me ouvindo e você está impactado, que você está dizendo assim, e é verdade, é comigo isso, é com você mesmo. Você sabe por que é com você? Agora você não me vê e eu não te vejo, mas quem fala aqui é através do Espírito Santo e Ele está falando com você. Enquanto você está escutando, Ele, com os olhos de Deus, está em direção a você. Ele está te vendo agora, Ele está te assistindo agora. E essa é a mensagem de Deus para você, que Ele sempre cuidou de você. Então eu vou orar. A oração de hoje, dessa noite, é a oração de gratidão. Senhor Jesus, obrigado, meu Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado dos teus filhos. O Senhor tem cuidado desta pessoa que está ouvindo aqui esta oração. É específico para esta pessoa. Obrigado porque o Senhor tem cuidado com essa pessoa, colocando na palma da sua mão. O Senhor tem cuidado conduzindo ela no meio de tantos problemas, de tantas circunstâncias desagradáveis, no meio de pessoas más, e o Senhor não permitiu que ela perecesse, porque o Senhor estava lá. O Senhor estava protegendo, o Senhor estava afastando, o Senhor estava tirando. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nunca desamparou os teus eleitos. O Senhor nunca deixou abandonado nenhum dos teus filhos, ainda que estivesse no lamaçal, lá no meio do pecado, ainda que tivesse em desobediência ao Senhor. Mas o Senhor, quando tem os seus planos, os seus projetos para essas pessoas, o Senhor nunca desiste. O Senhor nunca desistiu dessas pessoas que estão aqui agora. E em especial, Senhor, eu te louvo por este homem, por esta mulher que está me ouvindo agora, que o seu coração está palpitando, está ardendo, tocando, sabendo que é com ela. E eu quero agradecer, porque o projeto que o Senhor tem para estas pessoas são grandiosos. São projetos, são planos de paz e não de mal. Planos estes que vão dar o fim a qual desejais. Então, Senhor, desde já eu te louvo, porque esses seus filhos que agora estou orando são descendentes de Abraão, são pessoas que começaram com sua prosperidade, são pessoas que vão viver coisas totalmente diferentes que até então estavam vivendo. Por isso eu te louvo, te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Eu acredito muito que Deus neste momento está tocando no seu espírito, trazer convicção, que Ele está dizendo, olha, é com você que eu estou falando, é com você que Deus está falando. Eu sou apenas instrumento de Deus neste momento, mas a voz de Deus para você é, você não precisa ser bom, e você não precisa estar preparado para poder atender o chamado de Deus. Vá como você está, se encontre com o Senhor, se entregue ao Senhor e diga ao Senhor, eis-me aqui, estou preparado para poder me entregar por completo, Pai. Diga para o seu Pai que Ele é que cuida de você, Ele que vai transformar você, Ele vai mudar o que precisa ser mudado. A força não é nossa, o mérito não é nosso, mas é do Espírito de Deus, e Ele te chama nesta noite. Ele quer que você faça um compromisso com Ele. Ele quer que você vá a uma igreja evangélica, ou se você já está indo, que você firme com o seu pastor ali, dizendo que você entregou o seu coração ao Senhor e se deseja preparar para poder viver um chamado de Deus na sua vida. Se você já é evangélico e você sente que estava frio e agora está sentindo o toque de Deus para estar mais perto,
Fale com seu pastor para poder renovar a sua aliança com ele e se entregue totalmente para viver a serviço deste Deus, porque Deus já preparou tudo para você, tudo já está preparado. Não se preocupe com nada, porque ele já sabia desta oração e ele já sabia da sua história. Por isso, agradeça a Deus neste momento e não deixe de tomar uma atitude, porque Jesus já está com seus braços abertos para te receber a partir de agora. Fique na paz, que Jesus continue abençoando a sua vida. Se você gostou deste vídeo, você não deixe de dar um like, não saia deste vídeo sem dar um like, para subir para mais pessoas e pessoas serem mais abençoadas. Também não deixe de compartilhar nos seus grupos do WhatsApp, nas redes sociais. E se você não é inscrito, se inscreva. Clica no sininho lá e coloque todas, porque todos os vídeos que eu postar aqui neste canal, você será notificado e edificado para uma vida a ser transformada em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.